Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Amém. E boa noite às famílias da live também. Que Deus abençoe a cada lar também nesta noite, em nome de Jesus. Já contamos, né, que sabemos que a presença do nosso Deus já está aqui presente nessa casa de oração, em nome de Jesus. Convido, amados irmãos, a abrir em Filipenses capítulo 2. Aleluia. Lá no final da Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11. Aleluia, Jesus. Filipenses 2. Glória a Deus. Como é gostoso estarmos na casa do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus já se faz presente nessa casa de oração. Muito obrigada, Senhor, pela presença do Senhor aqui nesta noite. Aleluia, abençoando a cada um de nós que já se fazemos presente aqui nesse lugar. Filipenses 2, do versículo 5 ao 11. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então todos nós, né, vamos ter esse sentimento que Jesus teve, né? Por isso, amados irmãos, estamos aqui nesta noite maravilhosa, nessa casa de oração. E convido vocês, vamos invocar o nome de Jesus, porque Ele é Rei e sobre o trono está e sempre reinará, porque Ele vive e dele e por Ele são todas as coisas. E ao Cordeiro seja o louvor e a adoração nesta noite. Amém? E Jesus vive e voltará. Glória a Deus, né? Que hoje ainda homenageamos a cor roxa, que é do nosso Senhor Jesus Cristo, que voltará, né? Glória a Deus. Então, convido os amados irmãos nesta noite. Vamos invocar o nome do Senhor nesse santo lugar. Vamos já colocar as nossas vidas, a nossa saúde, as nossas famílias nas mãos do Senhor, porque é somente com Ele que vem a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso milagre, a nossa promessa. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Adora o nome do Senhor, porque é isso que Ele quer ouvir da tua boca, que você o adore. Aleluia. Sobre o trono está, sempre reinará, és santo Deus, que jamais falhou, nunca falhará.
invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra teu poder, mostra teu poder. Toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar. Mostra teu poder, mostra teu poder. Aleluia, Jesus. Olha, mostra teu poder nesse lugar. Aleluia. Somos povo seu, nos ouve, invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra teu poder, mostra teu poder. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra teu poder, mostra teu poder. Presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra teu poder, mostra teu poder. Vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar. Mostra teu poder, mostra teu poder. Aleluia, Jesus. Oh, glória! Aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Glória a Deus. Presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Aleluia. Presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Aleluia. Sinta a presença do Senhor nesse lugar. Já podemos sentir. Aleluia. Aleluia. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Como é bom, né, sentirmos a presença do nosso Deus nesse santo lugar.
Aleluia. Por quê? Porque nós ficamos felizes Glória. de sentir a presença dele neste lugar. Porque ele vive, e vivo ele vai viver, e vivo ele vai reinar, porque ele é o nosso rei. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Agradeço ao Senhor por o Senhor estar vivo e estar aqui junto conosco. Livre, posso crer no amanhã, porque ele vive. Eu não há, mas eu bem sei, eu sei, a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, Oh, glória. então terei vitória. Verei agora o meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, porque dele e por ele são todas as coisas. Ele Aleluia. é vivo.
Glória a Deus. Aleluia. Sim, meu amado Jesus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Declare isso no teu coração. Aleluia, Jesus. E por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Glorificado teu nome, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, papai. Glória. Obrigado, Senhor. Fundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Como insondável, seus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Como insondáveis, seus juízos e seus caminhos. E a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Oh, glória. Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Oh, glória. Glória a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Oh, glória. Ele a glória, Aqui a glória. a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
e damos glória ao Senhor. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor. Aleluia. Pra sempre. Amém. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus nosso, Todo-Poderoso, está assentado no trono ao lado do nosso Deus, o nosso Jesus. Aleluia. Aleluia. Assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor Ao que está sentado Obrigado. no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Vamos lá, irmãos. Seja a honra, seja a glória, seja o poder, seja a glória, seja o domínio do século dos séculos. século dos séculos. Seja a honra, Oh, glória. seja a glória, aleluia, seja o domínio, seja o aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
anseia por ti, como a coisa suspira pelas águas. Aleluia. Anseia por ti, alma anseia por ti, uma coisa suspira pelas águas. Aleluia. Minha alma anseia por ti, alma anseia por ti, uma coisa suspira pelas águas. Obrigado, Minha alma anseia por ti, anseia por ti, minha alma 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 anseia por ti. Declare ao nosso Deus que a tua alma anseia pela presença dEle. Você precisa dEle. Nós necessitamos do nosso Deus. Nós precisamos do nosso Deus. Por isso que fala no louvor que a minha alma, a nossa alma, anseia pelo nosso Deus, pela presença dEle, que nunca há de sair de dentro do nosso coração. Aqui estamos, Pai, entregando o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Recebe, Pai, com todo amor, com todo carinho, com todo o coração. Aleluia. Boa noite, amados irmãos. Em nome de Jesus, eu peço agora uma salva de palmas para o nosso poderoso Rei Jesus. Bendito seja. E vamos receber o pastor Roberto. Aleluias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluias. Deus abençoe. Maravilhoso Deus Pai eterno, Papai amado, Papai querido, aqui nós estamos, Papai, nesse momento, Pai, encerrando esse louvor, Pai. Maravilha, Pai, agradeço ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem usado as pessoas aqui, Pai, para estar louvando ao Senhor, Pai. Agora eu estou aqui neste momento, Pai, clamando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, que nós venhamos, Papai, abrir nosso coração para que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor venha entrar no nosso coração, que nós venhamos entender a palavra do Senhor, para que nós venhamos levar lá fora a palavra que nós vamos ouvir, Papai. Toca, Pai, no coração, Pai, de todos nós, Pai, que estamos aqui presentes, Pai. Toca no coração, Pai, de todos aqueles que estão presentes na live, Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai. Aqui nós estamos, Pai, nesse momento, Pai, clamando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, que o Senhor abençoe, Pai, todos nós, Pai, hoje, Pai, e para todos sempre, Pai. Derrama a Tua unção, Pai. Derrama o Seu Shekinah, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Abençoa eu, Pai. Abençoa meus irmãos que estão presentes, Pai. Abençoa, Pai, toda a minha família que aqui está, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Faz morada aqui neste lugar. Não venha visitar nós, não, Espírito Santo, mas faça morada no nosso coração. Eu creio, Pai, que o Senhor tem o amor de Deus, Pai, para que noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Pai, a minha família que aqui está comigo, Pai, a minha família quadrangular, Pai. Abençoa, Pai, todos nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite e paz seja convosco, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos abrir nosso coração agora para nós ouvir a palavra que tem para hoje. Nós não sabemos a palavra que tem, mas o Senhor Jesus já sabe a palavra. E nós vamos ouvir a palavra com amor, com carinho, para que nós venhamos entender o que Jesus quer falar conosco. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vou receber o pastor João, que vai trazer a palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Quem está feliz com o Senhor Jesus, hein? Motivo de alegria de poder estar na casa do Senhor e assim poder fazer aquilo que o Senhor nos designou para estar fazendo, amém? Hoje é a última sexta-feira do mês de novembro e ainda é o mês quadrangular, e o tema que nós vamos estar falando hoje é a respeito da volta do Senhor. Eu acredito assim, o motivo de nós servir a Deus, de nós estar na casa de Deus, na presença de Deus, primeiro, que Ele veio, se fez homem, como já foi lido na leitura aqui, que Ele se humilhou, né?
Ele morreu na cruz por mim e por você, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amém? É o primeiro ponto que faz toda a diferença de nós estarmos aqui nessa noite. Nós não servimos um Cristo morto, mas sim um Cristo vivo, que ressuscitou e que está em espírito e verdade conosco nessa noite. E a outra realidade que nos faz estar na presença do Senhor e suportar as provas, suportar as lutas, e é que Ele voltará buscar a sua igreja, buscar o seu povo. É a promessa que nós pregamos, é a promessa que nós aguardamos da palavra do Senhor, que Ele voltará buscar o seu povo. Quem acredita nisso nessa noite? Né? E nós então, assim comemorando o mês quadrangular, nessa última sexta-feira, que é representada pela coroa, pela cor roxa, que Ele vive e reina e voltará. Amém? Mas eu quero dizer para você, uma vez Ele veio como um bebê e esteve numa manjedoura, mas nessa vez a Bíblia diz que Ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele não descerá nessa terra, mas a palavra de Deus diz que Ele enviará seus anjos nos quatro cantos da terra a arrebatar os seus escolhidos. Vai ser diferente a volta dele em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus para vocês poderem se sentarem. Vamos ler isso aqui em pé. É João 14. João 14. Todos acharam? Aqui diz assim, ó, lá no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar os lugares. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. Mas vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não me conheceis a mim, também não conheceis o meu Pai, e desde agora conheceis e tendo visto. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. A gente percebe aqui que o Senhor Jesus, Ele falando aqui com seus apóstolos, com seus discípulos, Ele deixou ali uma promessa, a qual o evangelista João ele vai dizer aqui, que ele fala que não se turba o vosso coração. Ele falando para nós não se turbar o coração, mas para a gente ter paz, para a gente crer em Deus e crer também nele, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha que revelação tremenda que o Senhor fez ali aos seus discípulos, que na casa do Pai, nos céus, há muita morada. E ele disse que, olha, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim. Então que nessa noite, como eu disse, nós estamos vivendo aí e comemorando a volta do Senhor. Não embora está dentro do contexto do mês quadrangular, da doutrina da igreja, do evangelho quadrangular, não é promessa da igreja, não é promessa do homem, não é promessa da mulher, mas é promessa que o próprio Senhor Jesus fez ali, dizendo: eu vou para o Pai, na casa de meu Pai há muita morada, eu vou preparar-vos lugar. Amém, irmãos? Então a gente se depara aqui com uma promessa
de que Ele foi preparar lugar para todos nós, mas para que nós possamos habitar na casa do Senhor, para que nós possamos receber uma casinha lá, ou habitar com Deus, está dizendo aqui, olha, nós temos que crer em Deus, crer na promessa, para que nós possamos. E olha, eu quero entender de tudo que nós vivemos, de tudo que nós estamos passando. Eu estou com 41 anos, coisas que há 40 anos, há 30 anos atrás, não era normal acontecer. Hoje em dia está acontecendo, está aflorado. Hoje, às vezes, o certo é errado, o errado é certo. Está tudo invertido. Hoje em dia você liga a televisão para ver as notícias, só são notícias escambrosas, que pai matou o filho, que filho arrancou o dedo da mãe e matou, para que pudesse ali roubar o dinheiro da mãe. E o Senhor falou que nos últimos dias, que precederia a volta dele, seriam os sinais da volta do Senhor, que o ser humano ele estaria sem afeto natural, ele estaria sendo ingrato a pais e mães, desobedientes. E se nós formos ver no contexto que nós vivemos no dia de hoje, então os sinais da volta do Senhor estão aí aflorados. Os sinais da volta do Senhor, ela está cada vez mais nítida, pode-se dizer assim, que Ele já está à porta para vir buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Quem concorda comigo? Aí, algumas pessoas dizem assim, né, até no nosso meio mesmo, que aqui está dizendo que é para nós crer nessa promessa, é para nós descansar, não é para ficar perturbado, não é para ficar sem a paz, mas às vezes no nosso meio, que somos o povo de Deus, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: ah, mas desde que eu sou criança, eu ouço falar que Jesus voltará. Tipo, meio que debochando, tipo, meio que não acreditando que o Senhor voltará. Mas a própria palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. E eu acredito assim, que nós estamos vivendo o princípio de dores que está descrito, se a gente for ler do Evangelho de Mateus, capítulo 24, aí você vai para o capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27, se você ler todos aqueles textos, dá a entender que nós estamos vivendo princípio de dores, nós estamos vivendo os sinais da volta do Senhor para buscar a sua igreja. Né? E daí o que vai acontecer quando o princípio de dores, quando começar mesmo a engrossar a coisa, que vem ali a grande tribulação, ela vai começar com o quê? Com o arrebatamento da igreja, a qual nós estamos vivendo hoje, com a volta do Senhor para buscar o seu povo. Amém? Vai ser um dia de muita alegria para aqueles que creem. Vai ser um dia de alegria para aqueles que estão recebendo essa promessa, como eu e você, como você que está na live, está recebendo a promessa, está crendo e está em paz no Senhor, porque sabe que Ele é fiel para cumprir. Amém, irmãos? E assim, alguns teólogos, né, que eu estudo a teologia, né, alguns teólogos dizem que a igreja passará na grande tribulação. E eu tenho a certeza que a igreja não passará na grande tribulação. Sabe por quê? A grande tribulação que está descrita fala da ira de Deus. Não tem o porquê Deus estar irado com aquele que agrada a Ele, com aquele que obedece a Ele. Amém? Quem é pai e mãe aqui? Você vai corrigir o filho que obedece? Você vai castigar o filho que obedece? Não. Então eu tenho certeza que a ira de Deus não será para a igreja, não será para o seu povo. Talvez para aqueles que estão rebeldes, talvez para aqueles que no dia de hoje não dão valor para a palavra que é pregada, não dão valor para a igreja no dia de hoje, né? Às vezes, que nem era para estar lotado, não tem lugar para sentar nessa noite. Às vezes a pessoa passa na frente, recebe o convite, não está nem aí, mas o Senhor voltará buscar. E eu falo assim, quando nós lemos lá, eu citei isso hoje, o pastor Carlos citou isso hoje, que está em Marcos 16,
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Quando nós lemos lá, é lindo, é maravilhoso. Isso é para nós como igreja, como pregador, como pastor, como obreiro. Mas, irmãos, não é fácil nós estarmos muitas das vezes pregando, indo, porque é com dores. Às vezes nós somos desprezados, às vezes não dão importância para o trabalho que a igreja faz, não dão, às vezes ali a preferência, não dão, como que eu posso dizer, porque Deus, na minha e na tua vida, Ele tem que ser prioridade. E às vezes, as pessoas, eles programam a sua vida assim, a casa, a família, o trabalho e depois Deus. Se der para Deus o tempo, sabe, é assim que muitas das vezes as pessoas estão vivendo, não estão dando a devida honra. Mas a palavra de Deus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, né? A pessoa, ela programa a sua semana, o seu dia, mas não coloca Deus como prioridade ali. Mas Deus tem que ser o primeiro. Quem acompanha a minha rede social, eu postei esses dias no Stories, no Facebook, a questão do a primeira fatia do bolo, que é assim, dentro do aniversário é uma polêmica. Às vezes está a esposa, às vezes está a sogra, às vezes está lá um parente muito querido, né? E a gente sabe que quem recebe o primeiro pedaço do bolo é honrado. É ou não é, irmãos? Depois tem todo o bolo. E a pessoa que estava contando isso daí, às vezes fala assim, não dá o primeiro pedaço para Deus, depois Ele dá o resto. Mas já não é a honra, já não é o primeiro. Quem está entendendo isso? Então eu acredito que no nosso dia a dia, na nossa vida, a primeira fatia tem que ser para Deus. Porque na verdade, eu tenho comigo isso, que eu sem Deus eu não sou nada, e Ele sem mim, Ele continua sendo Deus. Aquele louvor que diz que se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então quem precisa da presença, quem precisa de Deus na vida somos nós, irmãos. Então e eu acredito assim também, que nós que acreditamos na volta do Senhor, nós que pregamos isso, o reino dos céus não é somente lá, ele começa aqui. A cultura do céu começa aqui. Isso eu não tenho dúvida. Quando eu desci as águas com 16 anos, eu era uma pessoa iracunda. Eu não gostava de crente. Se a pessoa xingasse, eu xingava também, sabe? Mas eu tive que fazer o quê? Quando eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador. Que João está dizendo aqui, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou aqui para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com 16 anos eu achava que qualquer um levava eu para o céu. Mas eu descobri que não é só Ele que é o caminho, só Ele que é a verdade, só Ele que é a vida. E aprendi também que se eu sou iracundo, eu tenho que aprender a deixar a ira para trás. Eu tenho que aprender a deixar o velho homem para trás. Tanto que o batismo é isso. Quando a gente desce as águas do santo batismo, aquela natureza ruim, aquele homem ruim, aquele homem que xingava, tem que ficar nas águas do batismo. Tem que ser como foi a pregação de sábado que nós ouvimos no último culto regional de homens. Nós temos que estar pregados na cruz. Nós podemos às vezes olhar para a direita, para a esquerda, para frente, mas para trás não. Até porque a cruz impede de nós olhar para trás. E é isso mesmo, que a partir do momento que eu e você aceitou, a partir do momento que eu e você acreditamos que o Senhor voltará, nós estamos pregados com Cristo e não tem como nós olhar para trás. E o problema de algumas pessoas, eles querem olhar para trás, eles querem viver no passado, sabe? Quem vive de passado é museu, né? Mas quando nós conhecemos o Senhor, há uma promessa. E uma das promessas é que Ele voltará
para buscar o seu povo. E está aqui, irmãos, ó, na casa do Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos estaria dizendo que eu vou preparar lugar. Então o Senhor Jesus, Ele foi preparar lugar para mim, para você, para que nós possamos habitar com Ele nas mansões celestiais. Amém? Quem acredita nisso? Você que está acompanhando pelas lives, né? Por alguns dias você vai acompanhar aí pelo YouTube, né? A igreja está com 30 inscritos, precisamos de mais 20 para entrar ao vivo. Logo vai estar o YouTube rodando também, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja tudo isso. Nós estamos fazendo para anunciar que o Senhor voltará, para que a pessoa ela venha ser despertada para estar na casa de Deus. Amém? E aqui, vamos aqui, olha, lá no 6 desse capítulo, ele disse que para o Tomé, que ele não sabia para onde ele ia, e o Senhor Jesus disse para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, não é eu o caminho, não é nenhum ser humano, mas é o Senhor Jesus. Que nós possamos nessa noite crer que o Senhor Jesus, Ele foi preparar lugar e Ele voltará a buscar o seu povo em nome de Jesus. Agora abre comigo lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Deixa eu ver aqui, eu vou falar. Vamos ler aqui do 7. E disse: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eis aí o porquê que a igreja quadrangular tem, na sua essência, na sua doutrina, o batismo com o Espírito Santo. Está dizendo aqui, ó: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Nós recebemos esse poder da parte de Deus. Amém, irmãos? Poder e autoridade. Então Deus deu para mim, para você como crente, como servo de Deus, como quadrangular, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E Ele está dizendo aqui que eu e você seremos testemunha dele, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia e até os confins da terra. Pode ser que americano seja o confins da terra. Então, em todo lugar, nós seríamos cheios do poder de Deus, e nós seríamos testemunhas do que o Senhor voltará. E aqui no 9 continua, e dizendo isto, vendo ele, foi elevado às alturas, a nuvem, e recebeu ocultando-se os olhos. Estando ele com os olhos fixos no céu, ele subia. Eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, a quais lhe disseram: homem Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Olha aqui, irmãos. Ele falou aqui, a partir do 7 e 8, ele deixou a promessa, que nós seríamos cheios do Espírito Santo, nós seríamos testemunha dele, e quando ele foi falando, diz aqui o texto, que ele foi sendo elevado aos céus. E foi falado aqui, ó, tá bem claro, não é eu que estou falando, não é o estatuto da igreja, é a palavra, que esse Jesus que foi dentre vós, ele voltará outra vez para buscar o seu. Amém?
Quem acredita nisso? E tem uma batalha do inferno de querer despregar, porque sabe que Deus, Ele é fiel para cumprir promessa. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prediz na sua palavra. Porque hoje, quando eu e você buscamos a presença de Deus, quando eu e você buscamos a presença dele no culto de oração, quando nós buscamos ele em casa, quando nós vamos para a vigília, o que acontece com essa pessoa? Ela é cheia do Espírito Santo, como está dizendo aqui, ela fala em outras línguas, o ministério é despertado, a pessoa é despertada para louvar, é despertada para pregar. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu era novo convertido, eu tinha medo de pregar, eu tinha medo de fazer a obra de Deus, mas a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre mim, veio autoridade, o medo caiu por terra. Quem está entendendo isso nessa noite? Porque Ele é fiel para cumprir a promessa, assim como Ele tem cumprido a promessa de nos encher do poder, de nos encher da sua graça, para que nós sejamos testemunha. É verdade que Ele voltará a buscar o seu povo, e eles estão dizendo aqui, e falando ali para os seus apóstolos, né, que por que vocês estão olhando para o céu? Que nós não venhamos ficar preocupados com o dia da volta, mas que nós venhamos estar preparados para o dia da volta do Senhor. Que nós não precisamos ficar atômicos, né? Mas que nós sejamos preparados para a volta do Senhor. Amém? Vamos ler mais uma coisa aqui. Gálatas 5. Gálatas 5. A volta do Senhor, ela é verdadeira, é promessa de Deus. Muitos, como eu estava comentando com o pastor Val, estão dormindo, estão cochilando, estão levando de qualquer maneira, mas os sinais estão aí. Os sinais estão acontecendo todo dia para nós vermos. Porque se nós for ver uma manga, ela estiver verde, nós sabemos que não está no ponto de acolher ela para comer. Mas quando está amarelinha, nós sabemos que ela está madura e já pode se colher. E os sinais da volta do Senhor estão cada vez mais aflorados. Só não quer ver quem não quer ver mesmo, sabe? E a questão de pregar o Evangelho, em todo lugar pregar o Evangelho, pelo Facebook, pela rádio, pelo YouTube, a Igreja Quadrangular mesmo, se a gente entrar e pesquisar, até lá no meio dos índios, em todo lugar tem uma quadrangular. E estamos falando em quadrangular fora as outras igrejas que investem em missões. Ou seja, o Senhor, Ele tem fortalecido a sua igreja, Ele tem fortalecido o seu povo, e o Evangelho praticamente está nos 4 cantos do mundo. Amém, irmãos? Às vezes, eu já vi notícia de pessoas daqui de Tatuí que estavam aprisionadas porque estavam fazendo a obra lá no estrangeiro. Estavam para ser, sabe? Por causa do Evangelho, né? E o que é isso? Sinais da volta do Senhor. Tem um país aí que é proibido, não pode entrar a Bíblia. Acho que é a Coreia do Norte, se não me engano, não pode entrar. A Coreia do Sul aceita. Na Coreia do Norte é só secretamente, né? Vamos ler aqui então lá, Gálatas 5:19, lá no 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, iras, que era o meu caso, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes, acerca das quais de antemão vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais não herdarão o reino de Deus. Agora vamos ler o 22 aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões
e com concupiscência. Amém? Olha aqui, ó. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que recebeu a promessa de ser cheio do Espírito Santo, está dizendo aqui, ó, crucificaram a carne, não pode olhar mais para trás, não tem como olhar para trás. Se era beberrão, se era iracundo, se era ciumento, se era feiticeiro, se era contendeiro, se era fofoqueiro, se era uma pessoa totalmente desalinhada, não pode ser mais assim. Está aqui, não é eu que estou dizendo, não é o pastor Carlos, mas é a palavra que está dizendo aqui, ó, acerca dos quais que de antemão vos declaro, como antes já vos disse. O apóstolo Paulo dizendo ali aos Gálatas, né, que os que cometem tais não vão ser arrebatados, não vão fazer parte do reino dos céus. E não tem nem como mesmo. Como com uma pessoa que vive toda desconcertada, na feitiçaria, na iracundo, né, nas invejas, matando e fazendo tantas coisas. Como que uma pessoa dessa vai ser arrebatada? Como que uma pessoa dessa vai fazer parte do reino de Deus? Não tem como. Por isso que eu acredito piamente, irmãos, que aquilo que nós acabamos de ler, nós temos que viver crucificado, ou seja, viver a cultura do céu. Ele vê quando não é mais. Agora é uma pessoa que tem calma para falar, conta até 10, né? E, ou seja, mudou, se crucificou com o Senhor ali, né? Então, que a gente possa crer nessa promessa e estar preparado para viver essa promessa em nome de Jesus. Até que hora que pode ir, pastor? Olha, vamos ler então lá 1 Tessalonicenses. A volta do Senhor, ela não é uma invenção da igreja do Evangelho Quadrangular, mas ela é descrita pela palavra de Deus. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses 4. Isso, para quem crê na palavra, para quem crê na importância da Bíblia, a gente descansa o coração, porque sabe que a igreja não está pregando filosofia de homens, ideias de homens, mas está sendo pregado a palavra de Deus. Amém? Às vezes a gente vê pessoas aí que querem enfeitar tanto, às vezes prega tanta mentira, né? Mas quando nós olhamos para o Evangelho Quadrangular aponta que Jesus, Ele salva, Ele batiza, Ele cura e Ele voltará. E daí quando você vai ali meditar, quando você vai ali ver aonde que está totalmente na Bíblia. E eu não sei você, mas isso para mim traz uma paz no coração, porque não é do homem, é promessa de Deus. E se é promessa de Deus, ela vai se cumprir. Amém, irmãos? Quem tem essa paz com você, dentro de você, que não estamos vivendo uma ideia mirabolante de um homem, de uma mulher, né, ou de alguém aí que é alucinado, não, mas nós estamos vivendo a promessa que é da palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, vai passar céus, vai passar terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Amém? Olha, quando eu tinha 16 anos, que eu aprendi a ler a Bíblia dessa forma. A pessoa falou assim, eu fazia um certo tipo de oração, todo dia eu fazia essa oração, né? E até eu pegava da frente da minha casa e até a frente ali, mais ou menos, da igreja católica, né? Daí uma pessoa falou, viu, mas você já viu na Bíblia se está lá? Foi ver, não estava. Orações repetitivas. Daí, a pessoa que eu fazia oração não era o caminho, a verdade e a vida. Se eu morresse, eu acreditava que eu ia passar no purgatório, mas ele já morreu por mim na cruz. Daí eu comecei, eu estou falando de mim, irmãos, eu comecei a confrontar a minha fé com a palavra. Eu estava vivendo fora da palavra, eu estava vivendo aquilo que o homem estava pregando, mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, falei, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero, porque se ele já morreu por mim, ele foi humilhado, transpassado de dor, ele teve sede, ele foi ali humilhado naquela cruz, e eu vou
vou acreditar que eu vou morrer, vou indo no purgatório, se não foi suficiente a morte dele. Quem está entendendo isso nessa noite, irmãos? Quando eu fui ver, nem existe isso na Bíblia, mas a morte e a ressurreição dele está na palavra de Deus, a volta dele está na palavra de Deus. Quem está entendendo isso nesta noite? Então, aquilo que é pregado para mim e para você nessa noite é a palavra de Deus. Ele está demorando, mas ele voltará no tempo certo, na hora certa. E o que você tem que fazer? Enquanto ele não volta, vamos pregar o Evangelho. Tem meia dúzia de pessoas, vamos pregar o Evangelho. Está cheio de pessoas, vamos pregar o Evangelho. Vamos se preparar, vamos assim, gastar a nossa vida em prol desse reino. Porque se eu e você gastar a nossa vida e investir na presença de Deus, naquele dia nós seremos galardoados pelo Senhor. Amém? Porque eu tenho certeza, para quem tem feito a obra, sente ali o peso que é fazer a obra. Não é fácil, não é fácil, mas eu digo para você, o Senhor, Ele recompensará a sua vida em nome de Jesus. Eu não lembro o salmo, mas o salmista diz, às vezes você vai semeando com lágrima, você vai semeando com dor, que muitas vezes assim tem sido feita a obra. Mas sabe o que Deus está falando nessa noite? Você voltará com uma alegria, colhendo aquilo que você está plantando na minha obra, diz o Senhor nessa noite. Sabe por quê? Ele é fiel para cumprir a promessa. Ele é fiel para que pôr por terra todo levante contra o seu ministério, diz o Senhor nessa noite. Aleluia. Vamos aqui para nós não estourar a hora, né? Olha lá. 1 Tessalonicenses 4, lá no 13. Vamos soletrar bem aqui para não encerrar a mensagem aqui. Sobre a ressurreição dos mortos. No 13, todos acharam, irmãos? Vem? Olha, não quero, porém, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem. O apóstolo Paulo dizia aos Tessalonicenses. Na verdade, ele estava falando daqueles que já morreram. Quem de vocês já perdeu um ente querido? Perdi irmão, perdi pai. E olha o que ele está dizendo aqui. Ele vem trazer um ensinamento para mim, para você, ó. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Eu e você, nós temos a esperança da ressurreição, a promessa da ressurreição, a promessa da volta do Senhor. Outra coisa, nós temos corpo, alma e espírito. O corpo morre, mas a alma e o espírito não. Quem está entendendo isso nessa noite? Então ele está dizendo aqui, ó, não é para eu e você entristecer. Lógico que nós vamos chorar, vem perde a mãe, perde o pai, mas não vai ficar triste. Sabe por quê? Tem promessa de Deus, tem promessa de ressurreição, tem promessa de vida eterna com Deus. Amém, irmãos? Quem está entendendo isso nessa noite? Né? E vai aqui, ó. Que não tem esperança, mas nós temos, né? Porque se cremos que Jesus ressuscitou, assim também os que dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Isso é promessa, não é para todo mundo, não. Tem que crer e tomar posse dessa promessa. Quem está entendendo isso? Né? E não estou julgando, não. Tem que crer. Como você vai viver se você não crer nessa promessa? Dizendo, pois, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido de voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aqui, irmãos, a ordem do arrebatamento da igreja. Olha aqui, ó. Nós, porventura, se nós estiver vivos, né? A volta do Senhor, está falando que não vamos preceder, ou seja, não vamos passar à frente daqueles que morreram. Quem está entendendo isso? É a ordem cronológica do arrebatamento? Não é? Jesus está falando para mim e para você, olha, se eu voltar a buscar a minha igreja, e você estiver vivo, você não vai passar na frente daquele que morreu me servindo. Primeiro haverá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. É promessa de Deus. E se eu dizer para vocês, sem citar nome, tem pessoas cristãs que despregam esta palavra, que vem no portão da sua casa dizer que isso que está escrito aqui, que na vinda do Senhor, que é o Senhor Jesus, não precederemos que dormam. Eles falam que vão ficar aqui.
estão fora da palavra de Deus. Estão na filosofia do homem. Não estou citando o nome, vocês devem saber quem é, né? Mas a igreja quadrangular, ela pautada pela Bíblia, ela prega o quê? Que Jesus Cristo vive e reina e voltará. Aleluia. Então, descanse o seu coração, porque não é a igreja que prega, é a palavra do Senhor. Haverá ressurreição dos mortos, haverá o arrebatamento da igreja. Porque daí vamos lá aqui no 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Olha aqui, ó, a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares, irmãos. E está dizendo aqui, ó, e assim estaremos sempre com o Senhor. Daí vai terminar dizendo aqui no versículo 18: portanto, consolai uns aos outros com esta palavra. Ou seja, anime-se entre vocês com essa promessa. O Senhor voltará a buscar o seu povo. Nós habitaremos com o Senhor. Amém? Eu digo nós, porque se você está aqui, você crê. Se você está ouvindo a palavra, é porque você crê. E se você crê, logicamente você já foi batizado. Então, essa é a promessa para aqueles que têm aceitado Jesus como o único caminho, verdade e vida. Essa é a promessa que está reservada para aqueles que desceram as águas do batismo, que Ele voltará e arrebatará do seu povo. E dentro dessa palavra eu digo para você, eu e você, nós somos peregrino aqui, nós somos estrangeiro aqui. A nossa cidade, a nossa cidadania é lá nos céus, diz o Senhor para mim e para você nessa noite. Amém, irmãos? Então, alegre o seu coração, que pelos sinais, o Senhor, Ele já está às portas, em nome de Jesus. Abra rapidamente para encerrar agora de verdade, lá em Mateus 21. E não vamos encerrar mesmo. Só vou ler bem rapidinho aqui. Eu vou ler para nós ganhar tempo, porque vai falar assim, ó, 21, lá no 1. E vi um novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Então essa primeira terra que nós estamos vendo aqui, o Senhor, Ele vai destruir. E está dizendo aqui, ó, João dizendo na revelação que ele viu um novo céu e uma nova terra. Deixa eu ver aqui. E vamos ler aqui. Isso aqui eu preciso ler para nós encerrar a mensagem. Porque se eu perguntar para cada um de nós aqui, quem de nós já não chorou amargamente? Quem de nós já não teve medo? Né? Se eu perguntar, todo mundo vai falar isso. Porque parece que eu sou fortão, mas não sou. Eu também choro e choro bastante, tenho medo de muitas coisas. Mas olha a promessa de Deus. Leia lá comigo lá no 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essa promessa é para mim e para você, irmãos. O Evangelho não nos engana. Você pode estar chorando, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E Ele está dizendo que naquele dia, todo o sofrimento que eu e você passamos, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Quem recebe isso nessa noite? Né? E está dizendo aqui, ó, que quem vencer o que? As lutas, vencer o choro, vencer as opressões, herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abominados, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por isso que Jesus veio para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando está falando isso, está dizendo para que não pereça a segunda morte que está descrita aqui. Depois leia na sua casa. Põe-se de pé nesse momento. Coloca a mão na altura do seu coração. Quero estar orando. Nós estamos diante de uma promessa.
nós estamos diante praticamente do encerramento desse mês quadrangular. E eu e você estamos tendo a oportunidade de reviver as promessas da volta do Senhor. E muitas das vezes, assim como eu sei que você que está aí no banco, está na live, você quer a sua família salva. Você quer que o nome dessa pessoa esteja no livro da vida. Então nesse momento, nesse ato profético, que a palavra de Deus diz que tudo que é ligado aqui na terra é ligado nos céus, ore por esse ente querido, por esse filho, por essa filha, por alguém que você almeja ver na presença de Deus nesse momento. Porque além de ser o culto de libertação, de cura, que essa libertação venha acontecer nessa noite. Maravilhoso Deus, eterno, soberano que estás nos céus. Meu Pai, que nesse momento, essa pessoa que está orando comigo, Senhor, nós acabamos de ler as promessas da volta do Senhor. Mas nós sabemos que muitas das vezes o nosso filho, Senhor, que foi ali apresentado, foi consagrado no altar do Senhor, muitas das vezes tão distante, a esposa, o filho, a filha, mas nesse momento como igreja do Senhor, meu Pai, crendo naquilo que o apóstolo Paulo diz, creias tu e serás salvo tu e a tua casa. Eu quero nesse momento orar, eu quero nesse momento, meu Pai, interceder por essa vida, Pai. Quebra os grilhões do inferno, quebra, Senhor, toda a batalha espiritual, Senhor. Que essa pessoa que almeja ver o seu filho, ver alguém da sua família aqui dentro da igreja, eu profetizo pelo poder da palavra, pelo poder da oração em concordância. Nós estamos aqui em vários pastores nesse momento clamando ao Senhor, meu Pai, a qual a tua palavra diz que tudo que nós pedirmos e tudo que nós ligarmos será ligado no céu. Então, que eu veja o meu filho na presença do Senhor, na casa do Senhor, que essa pessoa que está apresentando alguém nesse momento, essa pessoa, ela seja tocada agora, Senhor, ela venha sentir algo diferente, Senhor, e que nos próximos dias, nos próximos cultos, essa pessoa, ela sinta um desejo no coração de estar na tua presença, de estar na tua casa, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, porque aquilo que eu acabei de pregar, aquilo que nós acabamos, Senhor, de ouvir, não é promessa do homem, é promessa do Senhor, e eu creio que o Senhor cumprirá a tua promessa, e por isso eu já te agradeço, porque eu creio que haverá resposta, eu creio que haverá milagre, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor e receba o pastor Carlos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar nossa oração. Vamos orar pela cura, pela libertação, que caia por terra todas as dores, todas as inflamações, que caia por terra toda a maldade, em nome de Jesus. Papai amado, papai querido, nós estamos aqui neste momento, Pai, para pedir a tua bênção, Pai, continuando a nossa oração, Pai, continuando, Pai, essa palavra maravilhosa, Pai, em nome de Jesus, Papai. Pai, tem muitas pessoas, Pai, que tem problema no olho, na visão, Pai, nesse momento, Pai. Muitas pessoas, Pai, tem problema no ouvido, Pai, nariz, Pai. Muitos problemas na boca, Pai. Muitas pessoas têm tumor no cérebro e não sabem, Pai. Muitas pessoas têm respiração, Pai. Tem dor de cabeça, Pai. Dor de dente, Pai. Tem problema no coração, Pai. Problema na garganta, cratiorioide, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor vai curar, Papai. Cura, Pai. Liberta, Pai. O pai do pastor Fábio, o Senhor vai abençoar. A esposa do irmão Osiel está com problema na garganta, Pai. Está com os pelotas, com os caroços na garganta, Pai. Mas o Senhor tem o poder, Pai, de libertar, Pai, esses nossos irmãos, Pai, dessas doenças, dessa enfermidade, Pai. Abençoa, Pai. Tem pessoas que têm problema no pescoço, Pai. Muitas pessoas, Pai, problema no esôfago, Pai, no estômago, Pai. Cura, Pai, liberta, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tem pessoas, Pai, que estão com problema no fígado, Pai, muita gordura no fígado, Pai. O Senhor vai curar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tem pessoas que têm pedra na vesícula, Pai, vai ser curado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu ordeno para você, Satanás, que pegue todas essas doenças, todas essas enfermidades que estão nos corpos dos filhos de Deus e você bate em retirada, Satanás. Porque o corpo dos meus irmãos
altar do Espírito Santo, Pai. E nós não vamos aceitar enfermidade, Pai. Nós não vamos aceitar doença, Pai. Nós não vamos aceitar inflamação, Pai. Nós não vamos aceitar nada, Pai, que venha, Pai, prejudicar, Pai, o altar do Espírito Santo de Deus, Pai. Abençoa, Pai, aquelas mulheres, Pai, que tem problema no útero, Pai, no ovário, na trompa, Pai. Abençoa, Pai, aquelas pessoas, Pai, aqueles homens que tem problema na próstata, Pai. O Senhor vai curar, Pai, o Senhor vai libertar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tem muitas pessoas que tem muita dor na coluna, Pai. O Senhor vai curar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo toda dor, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tem gente que tem hérnia de disco, Pai, bico de papagaio, Pai, nervo ciático, Pai. Muitas pessoas têm problema nos órgãos genitais, Pai. E, Pai, tem muitas pessoas que não conseguem erguer o braço, tem dor no braço, Pai. O Senhor vai levantar o braço desse teu filho agora, da sua filha agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, nervo ciático, Pai. Oh, Pai, abençoa, Pai, essas pessoas, Pai, tira, Pai, liberta, Pai, em nome de Jesus, Pai. Artrite, tendinite, bursite, osteoporose, Pai, reumatismo, Pai, fibromialgia, Pai, diabetes, Pai, que a diabetes é alta, Pai, que a diabetes está lá em cima, Pai. O inimigo quer derrubar, Pai, o Filho de Deus. Ele não vai derrubar, porque no Filho de Deus, Satanás não tem poder. Vai cair por terra agora, essa diabetes alta, em nome de Jesus, Pai. Muitas pessoas, Pai, estão em cima de uma cama, no leito de uma cama, Pai, com depressão, Pai. Está lá, Pai, não quer jantar, não quer almoçar, não quer conversar, não quer nada, Pai. Pai, ilumina, Pai, os olhos dessas pessoas, Pai. Tira, Pai, desse quarto escuro, Pai. Traga, Pai, para fora, Pai, em nome de Jesus, Papai. Muitas pessoas têm pressão alta, pressão baixa, Pai. Muitas pessoas têm aquela dor na perna, dor no joelho, Pai. Limpa, Pai, essa dor de perna, dor de joelho, Pai, para que essas pessoas consigam andar normalmente, Pai. Ficar firme no chão, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Traz, Pai, a bênção e traz a proteção divina, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Liberta, Pai, aqueles jovens, Pai. Aqueles jovens, Pai, tem vício na bebida, Pai, no álcool, Pai, vício nas drogas, Pai. Liberta, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toca no coração dessas pessoas, Pai, para receber ajuda, Pai. Tem pessoas que querem ajudar, mas a pessoa que está enferma ali não quer ajuda, Pai, não quer, Pai. O Senhor vai tocar no coração, Pai, dessa pessoa. Ele vai aceitar dessa vez, Pai. Ele vai lá para a clínica, Pai. Ele vai se recuperar, Pai. Ele vai voltar são, vai voltar curado, Pai. Vai voltar, Pai, para a casa do Senhor, Papai. Toca no coração dele, Pai, em nome de Jesus, Papai. Estou falando do sobrinho do irmão Val, Pai. Toca no coração dele, Pai, que ele venha, Pai, aceitar, Pai, essa internação, Pai, que nós estamos lidando fazer por ele, Pai. E ele vai ser internado, ele vai ser abençoado, ele vai ser curado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Papai. Pai, abençoa ele, em nome de Jesus, Papai. Agora eu peço, Papai, envia teus anjos, Pai, lá na penitenciária, Pai. Tem muitos lá, Pai, errou na vida, Pai. Errou muito, Pai. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai aceitar o perdão de muitos deles, Papai. O Senhor envia os teus anjos lá, Pai, eles vão aceitar, Pai. O Senhor envia, Pai, pastores, Pai, obreiros lá, Pai, que possam entrar lá, Pai, possam orar por eles e pregar o Evangelho, Pai. Muitas vezes eles estão até ouvindo, Pai, num celular, numa televisão, Pai, uma pregação, Pai, ouvindo o Evangelho, Pai. Eles já querem mudar, eles vão mudar, Pai. Eles vão mudar em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu creio, Papai, no poder que o Senhor tem, Pai, de abençoar, Pai. Liberta, Pai, de toda doença, de toda enfermidade. Agora eu digo para você, Satanás, eu digo para você, diabo, eu digo para você, coisa ruim dos infernos. Pega todas as doenças, todas as enfermidades que você está tentando pôr nos filhos de Deus. Agarra tudo nas tuas mãos, Satanás. E eu vou ordenar agora em nome de Jesus. Aleluia. Sai desse corpo. Bate em retirada. Em nome de Jesus eu digo, sai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Receba a bênção de Deus agora. Receba em nome de Jesus. Amém. Vamos abençoar a casa de Deus? 10:09. Vamos receber mais esta oração. Quem tem a sua oferta, pegue. Quem tem seu dízimo, pegue. Em nome de Jesus. Pai, abençoa, Pai, essas nossas ofertas, nossa semente, Pai. Quem não tem uma oferta, não tem uma semente, semeia teu coração nesta casa de oração, onde você vai receber a bênção de Deus. Pai, nós vamos semear, Pai, mas nós queremos, Pai, ver multiplicação, Pai.
na nossa vida, Pai. Abençoa, Pai, todos os ofertantes que aqui estão, Pai. Abençoa todos os dizimistas que aqui estão, Pai. Abençoa, Pai, os ofertantes, os dizimistas que não se encontram aqui, Papai. Que o Senhor repreenda, Pai, todos os devoradores, Pai. Repreenda, Pai, todo o mal, Pai. Que o Senhor venha, Pai, trazer multiplicação na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A autoridade que o Senhor me dá, Pai, como ministro da Tua palavra, Pai. Eu abençoo e eu consagro, Pai, as ofertas e os dízimos em nome de Jesus. Amém. Pode vir abençoar a casa de Deus. Glória a Deus. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Estenda a mão aqui, meus irmãos. Pai, muitos pedidos de oração nesse caderno, Pai. Que o Senhor, Pai, estenda as mãos santas do Senhor também nesse caderno. Que o Senhor abençoe para cada um que aqui está, Pai. Que o Senhor traga a cura, a libertação, a paz, Pai, para cada um que está nesse caderno escrito o nome, Pai. Abençoa em nome de Jesus, Papai. Pai, também eu peço, Pai, que o Senhor envie teus anjos para não deitar aquela arca, Pai, que nós estamos trabalhando nela, lá na célula, Pai. Lá na cidade deve estar na casa do pastor Fábio hoje. Senhor, envia teus anjos lá também, Pai. Tem muitas coisas que nós pedimos lá para que está escrito lá, Pai. Que o Senhor abençoe para aquela arca, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu peço a tua bênção e a tua proteção, hoje e para todos sempre. Tá bom. Tá bom. Que Deus abençoe ele, que ele arrume a moto dele, em nome de Jesus. Nós encerramos a 4 semanas do aniversário da Igreja Evangélica Quadrangular hoje, né? Nós encerramos. Mas domingo nós vamos fazer um culto de agradecimento de mais um ano que a Igreja Evangélica Quadrangular está no Brasil conosco, amém? Então vai ser um culto de agradecimento, um culto da família também, mas vai ser um culto de agradecimento, e nós vamos agradecer a Deus por todos esse mês que nós pregamos, nós oramos, nós louvamos a Deus em nome de Jesus, amém? Posso encerrar? Tem mais nada? Amém. Então não perca domingo, culto da família e o culto de agradecimento a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, primeiramente agradeço ao Senhor, Pai, por esta noite maravilhosa que o Senhor entregou para nós, Papai. Nós ouvimos a Tua palavra, nós vamos aprender com a Tua palavra cada vez mais. Nós sabemos que o Senhor vai descer e o Senhor vai buscar a igreja, Pai. Então nós vamos estar aqui sempre preparados, esperando pelo Senhor, que nós venhamos subir junto com o Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Pai, dê um final de semana maravilhoso para todos nós que estamos aqui presentes, para todos que estão na live, Pai. Abençoa, Pai, a cada um de nós, Pai. Maravilhosa fim de semana para nós, em nome de Jesus. A mão a meia altura. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Santo Espírito esteja com nós todos, hoje e para todos sempre. Quem está feliz com Jesus diz amém.
Amém. Aplauda o Senhor Jesus e cumprimenta teu irmão na saída. Fica com Deus. Fica com Jesus. Tchau, tchau. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.